A gente é bombardeado todo dia, né? Manchete atrás de manchete prometendo uma revolução da inteligência artificial. Falam em singularidade, em despertar da consciência. Parece coisa de filme. A cada nova ferramenta a promessa é sempre a mesma. Estamos a um passo da perfeição. Mas será que a história é bem essa? Ok, vamos entrar nesse assunto. A narrativa que a gente ouve por aí é de um avanço que ninguém pode parar. As figuras mais importantes da tecnologia, do mercado financeiro global, todas elas estão pintando um cenário de ruptura total e que vai acontecer logo logo. Imagina só, lá no Fórum Econômico Mundial, falando para os líderes das maiores economias do planeta, a declaração foi essa. O Daniel Newman, de uma empresa de análise financeira, chegou a usar o termo gigaciclo. Estão até inventando palavras novas para tentar descrever a velocidade dessa mudança toda. E para botar mais lenha na fogueira, a diretora do FMI usou essa imagem, uma imagem bem forte, né? Um tsunami. A ideia é essa, uma força gigantesca, inevitável, tá vindo com tudo e quase ninguém está preparado para o que vai acontecer. E se a gente olhar para dentro da indústria de IA, as previsões ficam ainda mais ousadas. O CEO da Anthropic, a empresa que criou a IA Cloud, soltou essa. O mais curioso é que ele já tinha feito uma previsão parecida antes, com um prazo até menor, que não rolou. Agora o prazo foi só ajustado. É aqui que a gente precisa dar uma pausa. Com todo esse barulho, essa contagem regressiva para uma suposta revolução, começa a surgir uma pergunta que vai na contramão de tudo isso. E se essa curva de crescimento, que todo mundo diz que é exponencial, na verdade já estiver começando a ficar reta? Agora, o mais interessante dessa história toda é de onde veio a crítica mais afiada a esse hype. Não foi de um CEO concorrente nem de um pesquisador. Veio de Hollywood. Pois é, exatamente, Ben Affleck. Numa conversa, ele resumiu a situação de um jeito brutalmente honesto. O argumento dele é o seguinte: todo esse hype não é sobre a realidade da tecnologia. É, na verdade, uma estratégia econômica para justificar gastos absurdos e, claro, continuar atraindo rios de dinheiro de investidores. E o Affleck não ficou só na opinião, não. Ele apontou para problemas bem concretos que sugerem que aquela era dos grandes saltos da IA talvez já tenha ficado para trás. Vamos dar uma olhada nesses 3 limites principais. Bom, o primeiro grande problema é o combustível. Pensa bem, os modelos de IA já leram, viram e ouviram praticamente tudo o que está disponível na internet. E agora? Para continuar aprendendo, muitas delas estão começando a se alimentar de conteúdo feito por outras IAs. É tipo tirar uma Xerox da Xerox, sabe? A qualidade inevitavelmente vai caindo. O segundo limite é grana. A conta simplesmente não fecha mais. O último grande salto evolutivo da IA trouxe um ganho de performance de uns 25%. Só que o custo para fazer isso acontecer, em desenvolvimento, eletricidade, infraestrutura, saltou 400%. O retorno sobre o investimento já não está mais valendo a pena. E para ter uma ideia do tamanho dessa desconexão econômica, vamos pegar o caso da OpenAI, a criadora do ChatGPT. A avaliação de mercado deles é de, pasmem, 500 bilhões de dólares. Agora, olha só isso. Compara esse valor de mercado gigantesco com o lucro que eles registraram. Apenas 1,3 bilhão. É uma diferença absurda que só se sustenta por causa da promessa de uma revolução que ainda não chegou. Então, aqui está o pulo do gato. A IA generativa funciona com base em probabilidade. Ela analisa um oceano de dados e entrega o que é estatisticamente mais provável. Por causa da própria natureza dela, ela vai produzir um resultado mediano, comum, e não algo excepcional. Ela não foi feita para ser genial, foi feita para ser a média. E é isso que nos leva da parte técnica e econômica para o coração do argumento. Aquele elemento que até hoje parece que é só nosso mesmo. Naquela mesma conversa, o Matt Damon deu um exemplo que foi perfeito. Ele contou de uma cena num filme do Dwayne The Rock Johnson que emocionou tanto ele, mas tanto, que ele teve que ir perguntar pro ator de onde aquilo tinha vindo. A resposta do The Rock foi reveladora. Aquele gesto, aquele momento tão forte na tela, não saiu de uma análise de dados sobre cenas de desespero. Veio da mistura de duas experiências de vida dele, extremamente reais e dolorosas. Um momento que nasceu da vivência, não da probabilidade. É aqui que está a diferença fundamental. A IA trabalha com probabilidade e com dados. O ser humano trabalha com experiência vivida, com memória. A IA busca a média. A genialidade humana existe para além disso. Como o Affleck mesmo disse, sem papas na língua, nenhuma porra de IA consegue fazer isso.
Certo. Então, se a IA não é essa força que vai revolucionar tudo da noite para o dia, o que ela é afinal? A conclusão que essa turma chega é para uma visão com muito mais pé no chão. O Aslak comparou a IA à eletricidade ou então ao CGI no cinema. Nenhuma dessas tecnologias mudou o mundo de uma hora para outra. Elas foram adotadas aos poucos, de forma gradual, e encontraram seu lugar como ferramentas que ajudam no trabalho, mas não que substituem quem faz. E os próprios dados parecem confirmar essa ideia de normalização. Uma pesquisa da própria OpenAI mostrou que a esmagadora maioria das pessoas não usa o ChatGPT para trabalho ou para revolucionar indústrias. Usa para se divertir, para conversar. Está bem longe daquele cenário de fim do mundo ou de paraíso que o hype promete. No fim das contas, a questão que fica é essa. Depois de toda a fumaça, de todo o barulho, talvez a IA não seja nem a salvação, nem a destruição da humanidade. Talvez ela seja só o que as grandes tecnologias sempre foram, uma ferramenta poderosa, cujo verdadeiro valor e lugar a gente ainda está descobrindo.